Boa noite, secretário, senhores da mesa. Meu nome é Fadi Samiunis, sou presidente do Aeroclube de São Paulo, faço parte da ASECAM, que é uma associação de concessionários dentro do Campo de Marte. Eu estou aqui não para perguntar, mas apenas para colocar uma posição que eu acho muito importante, que deve ser levada em consideração nesse plano diretor. Uma menção que foi feita no artigo 165, referente ao Campo de Marte. Para colocar apenas nessa reunião, eu acredito que a aviação de asa fixa e o próprio Campo de Marte, eles têm que ser levados em consideração, principalmente pelo que nós temos hoje no Brasil. O Brasil é um país continental, necessita de uma infraestrutura de transportes bastante ampla. Estão sendo considerados os transportes rodoviários, transportes ferroviários, trens, metrôs e etc. Mas a aviação ela é de uma extrema importância para o Brasil, para o país. O Campo de Marte, localizado próximo ao maior centro rodoviário, acredito, do país, perto das marginais, perto do centro de convenções, próximo a terminais do metrô, próximo aos terminais rodoviários, é um ponto bastante estratégico. Isso sem levar em consideração a história. O secretário falou bastante sobre a nossa história, a nossa origem. Quanto à aviação no Brasil, um dos maiores centros de formação de piloto iniciou-se no Campo de Marte na década dos anos 20. Nós temos o maior acervo escrito da história da aviação brasileira dentro do Campo de Marte. A aviação fixa hoje, ela supera 200 aeronaves. Essa mudança, essa busca por um local, eu acredito que é uma colocação bastante complicada, quase que impossível. O que envolve isso em relação, o secretário mencionou, em relação a trabalhadores, né, e famílias sustentadas por esse meio de transporte, por essas escolas que atuam lá no Campo de Marte. Hoje, só no que diz respeito ao Aeroclube de São Paulo e asa fixa, no caso dos aviões, a gente tem aproximadamente mais de 500 famílias que são sustentadas através desse serviço. Em relação ao meio ambiente, que foi um dos fatores que foi colocado aqui, eu acredito que um local mais preservado na história de São Paulo, um dos locais mais preservados na história de São Paulo é o Campo de Marte. Se vocês tirarem uma foto, e isso eu posso ter no nosso acervo, mostrar para vocês, uma foto da mata existente na década de 20, e os que tem hoje, vocês vão ver que o que teve desmatamento quase é insignificante. Então, em relação a tudo isso, acho que vale a pena o secretário e a prefeitura façam uma reflexão, principalmente para o desenvolvimento do país, no que diz respeito a mais aeroportos. O Brasil tem sede de aeroportos, o Brasil necessita de transporte. O Campo de Marte hoje é o segundo maior aeroporto em relação a movimentos. Então, apenas para deixar registrado aqui nessa reunião a importância disso para o país e para que seja levado em consideração a manutenção da operação de asa fixa no Campo de Marte. Muito obrigado, boa noite. Ok, obrigado, Fadi. Não sei se é Fadi ou Fadi. Fadi, então tá certo. Bom, agora a gente volta então para a mesa. A gente vai tentar brevemente dialogar e talvez focar mais nos esclarecimentos do que... Então, são várias colocações que foram feitas, que eu acho que elas são contribuições, e a gente vai tentar, então, dialogar com as coisas que foram questionadas, principalmente para fins de esclarecimento. Então, vou passar primeiro a palavra ao Cazu. Eu tenho vários outros inscritos aqui que dá pelo menos mais 2 rodadas. Boa noite a todos. Primeiro, com relação a essas referências, a numeração de mapas e de quadros, eu percebi que tem esses erros, né, nessas numerações, e o nosso trabalho nesse período tem sido fazer essa checagem, essa
essas correções, né, em algumas dessas referências. Com relação a essa macroárea lá na APA do Tietê, de fato, há essa preocupação de se compatibilizar as unidades de conservação, principalmente essas que já têm um plano de manejo, um zoneamento ambiental, no plano diretor. Assim como a gente quis recepcionar também, de uma maneira compatível, as leis específicas da Bacia Billings e Guarapiranga, né, nesse plano diretor, a gente está com essa preocupação de recepcionar e não entrar em contradição com as unidades de conservação instituídas aqui no município. Então, no caso dessa área de proteção ambiental do Tietê, na várzea do Tietê, lá o raciocínio que a gente fez foi o seguinte: é uma área de fato muito frágil, né, tanto do ponto de vista hídrico quanto do ponto de vista dos solos. Então, apesar da gente ter definido essa área como contenção urbana, eu acho que dá para a gente equilibrar essas definições da área de contenção urbana com as áreas que possam ter núcleos urbanos, né, e trabalhar no sentido da recuperação urbana e ambiental. Mas não dá para a gente assumir toda essa área como passível, né, de não se exercer o controle ali da contenção urbana nessa área, porque senão a gente vai estar prejudicando tanto os recursos hídricos e ambientais de vegetação que ainda existem lá, quanto as próprias pessoas que, porventura, possam vir a morar nessas áreas. Agora, a gente está fazendo essa compatibilização dos limites dessas macroáreas, né, e compatibilizando isso com esses núcleos urbanos. Agora, eliminar essa área de contenção urbana nessa várzea, né, nos trechos do cinturão meândrico, etc., é difícil, é impossível, porque a situação ali é de muita fragilidade ambiental e geotécnica. Oi? Pode. Que ele ainda não foi instituído, né? Esse plano de manejo, ele não é oficial. Ele ainda pode, mas eu acho que cabe essa conversa, sim. Tá. Então, eu acho que esse encaminhamento, né, de estabelecer esses ajustes, né, nessa conversa, eu acho que é válido. Bom, eu acho que esses são os dois principais pontos. Tem esse ponto que eu acho que o secretário pode comentar melhor, mas eu registrei essa discussão sobre a asa fixa, né, a restrição a operações de aeronaves de asa fixa no campo de Marte. Eu acho que isso é algo que a gente precisa atentar, mesmo porque essa matéria nem é tanto matéria de plano diretor. Antes, queria fazer um comentário muito rápido sobre dois pontos, só para esclarecimento. O João, né, o comentário dele da questão da outorga, entendi que foi uma contribuição, né, e um diálogo que está sendo trazido, é mais só um esclarecimento que a outorga ela tem uma abrangência territorial de geração e aplicação, que ela não é o local gerador que ele aplica, né, que a gente destina. Talvez essa seja mais a lógica da operação urbana, da outorga, justamente o contrário, né, a gente buscar um equilíbrio no conjunto da cidade e não necessariamente numa região só, né, mas eu estou colocando essa questão muito como fundamento,
né? Essa é uma questão muito fundamental do próprio instrumento. Desculpa. Não, só para continuar, só para a gente prosseguir, eu entendi que a sua questão está registrado, e também sobre a questão do horário de funcionamento que você comentou. Essa lei, ela está trazendo toda a... Ela não está revogando o zoneamento, essa lei, né? Ela está, na verdade, ajustando algumas partes do zoneamento. Então, todos os quadros dos parâmetros de incomodidade da legislação vigente, que inclui horário de funcionamento, por exemplo, eles estão vigentes, né? Eles são uma base para se fazer fiscalização e para as autorizações relacionadas aos usos não residenciais, né? E aí eu só peço depois, para as pessoas que tiverem interesse, darem uma olhada do artigo 22, né, ao artigo 29, que ali estão colocadas as diretrizes para a revisão do zoneamento. Essas diretrizes, elas partem do que existe hoje no plano diretor, na lei de 2002, na 13.430, mas ela traz algumas questões novas aí, que vão orientar o processo de revisão do zoneamento. Então, só uma contribuição, um esclarecimento em função da questão que foi trazida aqui. Passo a palavra ao Fernando para dialogar. As áreas super adensadas, onde não cabe mais nada. Bom, para começar, se eu puder responder. Para começar, São Paulo é uma cidade muito pouco adensada. A média da densidade de São Paulo é em torno de 70 habitantes por hectare, o que a coloca numa das metrópoles mais desadensadas entre todas as grandes metrópoles do mundo. Há um raciocínio que parece bastante evidente, que é o seguinte: ninguém aqui imagina que um prédio recém-construído em Moema, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, que já ocupa um coeficiente absolutamente elevado, venha a ser destruído para construir outro no lugar. Até porque muitos dos prédios que já feitos desse dito tecido consolidado, alguns deles, inclusive, ultrapassam os coeficientes bastante tímidos que a gente está colocando, né? Evidentemente que isso só vale para as oportunidades de transformação. O que são oportunidades de transformação? São terrenos ociosos, são terrenos em renovação, lotes em renovação, e não aqueles já consolidados. Isso nos parece bastante claro. E, entretanto, a gente tem total consciência de que não é a quantidade de metro quadrado de construção que faz uma cidade. A gente está relacionando CA, que é o coeficiente de aproveitamento, que é a quantidade de metro quadrado construído por área de solo, com outros instrumentos, outros parâmetros, como, por exemplo, de densidade populacional, de densidade habitacional, de fruição no térreo para construção do espaço público, entre outros, né? Inclusive porque a gente sabe que as áreas mais verticalizadas da cidade são algumas das áreas menos adensadas da cidade. Não há correlação direta entre horizontalidade e densidade, verticalidade e densidade. Pelo contrário, onde é mais horizontal são as maiores densidades, como por exemplo favela, onde é mais vertical, como no Panambi, a gente tem as menores densidades. Então não é uma correlação direta. E o que a gente quer, pelo contrário, não é concentrar todos os investimentos no centro expandido. Pelo contrário, isso responde também à questão da outorga, porque uma das lógicas da outorga é a gente poder ter políticas distributivas que são fundamentais para o equilíbrio da cidade, para o equilíbrio do ambiente e para o equilíbrio da sociedade. Isso nos parece fundamental e a outorga nos permite. Até porque, em grande parte, as questões da cidade são questões sistêmicas. O que eu quero dizer com isso? As enchentes que acontecem aqui em Pompeia, que acontecem aqui no shopping Pompeia. De onde vem a água? Não vem da rua na frente, a água vem do espigão da Paulista. Então, para a gente poder debelar uma enchente que acontece aqui, a gente precisa investir ali. Isso em todos os setores da cidade. Para eu poder oferecer oportunidade de pessoas acessarem o trabalho, eu preciso investir em sistemas de transporte que tragam as pessoas da periferia para cá e assim por diante. Então, é necessário para o funcionamento de uma metrópole, sobre os seus sistemas, que funcionam de forma mais complexa do que simplesmente o entorno imediato, uma lógica distributiva dos investimentos. Isso é o cerne, uma das questões basilares de todo o nosso raciocínio, que parece muito
importante. Ainda frisar uma questão em relação ao se básico, máximo, etc. e tal. Básico é a gente está revogando a fórmula de Adiron. O que é a fórmula de Adiron? É uma fórmula que existe, que permite que, já que a pessoa, se a pessoa ocupar menos o lote, criando uma taxa maior, uma taxa menor de ocupação, ela pode construir mais, verticalizar, sem o pagamento de outorga. Aí a gente tem várias e graves distorções. Primeiro, isso é uma fórmula, uma regra, que tem criado grandes distúrbios daquilo que vocês próprios estão assumindo como um problema. A gente pega e vai construindo um paliteiro vertical que não necessariamente traz adensamento e que afugenta o edifício da sua interface com o espaço público, cria esse mar de muros que traz insegurança, cria essa desertificação e desinteresse da vida das ruas, que é muito positivo em qualquer cidade que vocês viajam nas férias. Copacabana, Toquinho, Vinícius não poderiam ter escrito A Garota de Ipanema se não houvesse um boteco na calçada a partir do qual eles pudessem olhar as meninas passando na frente, a praia e tudo mais. Isso que faz também a cidade. Então, a fórmula de Adiron, ela também evita que, de fato, haja um processo de apropriação dessa mais-valia que o mercado imobiliário gera, que, o poder público não poder fazê-lo, não tem capacidade justamente de investir na cidade que todos nós vivemos, que todos nós ocupamos. Então, a revogação de Adiron é muito importante. E aí a gente tem o básico, que não tem subterfúgio como Adiron, de que a gente pode construir mais, fazer paliteiro sem pagar outorga. Então, o máximo passa a ser 2 na cidade inteira, com exceção dos corredores, que são 4. E quando houver, por exemplo, alguma área de intervenção urbanística, um projeto urbanístico especial, uma operação urbana, que não pode na cidade inteira, em apenas alguns lugares, onde eu posso, mediante lei específica, excepcionalizar esse coeficiente. Entre elas, a própria área do centro, da Operação Urbana Centro, que hoje vigente, que já diz que o coeficiente máximo é 6. Sendo que grande parte do centro, meu escritório, no Martinelli, por exemplo, tem taxas muito acima de 6. O Martinelli, a taxa, se eu não estou enganado, o coeficiente de aproveitamento é 18. 3 vezes esse 6, que já é excepcionalidade dos 4 dos corredores, onde vai ter equipamentos, etc., que a gente está colocando. Só para a gente ver aí que não são números absolutamente que nos assustam. Para vocês terem uma ideia, mais uma vez, Copacabana, a densidade chega a 700, 900 pessoas por hectare. E a gente tem na cidade como um todo 70. Só para vocês verem a discrepância. E eu acharia muito bom ter um apartamento perto do calçadão de Copacabana, não tenha dúvida nenhuma. Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que a dona Carmen tem total razão. A gente tem aqui uma série de instrumentos que a gente precisa aprimorar, que a gente precisa refinar, mas, no fundo, a gente tem aqui 2 questões. Uma é a necessidade da gente construir um projeto de cidade, uma visão de cidade. Isso a gente está oferecendo. Concordem ou discordem, a gente tem, de fato, uma visão de cidade que está sendo colocada na mesa. Em segundo lugar, de fato, acreditamos que todo e qualquer membro da sociedade tem o seu posicionamento, a sua visão de cidade, seu posicionamento político, as suas ideias, e a gente já tem uma consciência da cidade, sabe como quer viver, e a gente, de fato, está num momento bastante oportuno para que a gente comece a dialogar, pactuar esses interesses e os seus consequentes conflitos que existem. Já iniciamos esse processo, que é um processo, evidentemente, político, muito legítimo, muito salutar, de pactuação, de arbítrio dos conflitos colocados na mesa, porque nessa mundaréu de gente, 11 milhões de habitantes, evidentemente há posições contrárias, visões contrárias à cidade, que a gente precisa, de alguma maneira, não fazer convergir para o mesmo lugar, é impossível, mas minimamente pactuar para que possamos todos viver e viver melhor na cidade. Isso é super importante.
queria precisar um pouco melhor essa macroárea de estruturação metropolitana, porque ela não significa a grande área de adensamento. Não necessariamente. Pelo contrário, a gente sabe de que ela ocupa um território muito sensível, estratégico, geográfico da cidade, mas é o local onde, entre outras coisas, a gente imagina equipamentos que são estratégicos, importantes, não para a cidade, mas para toda a metrópole, talvez até para a região. Por exemplo, o que está lá na área de estruturação metropolitana? A USP. A USP não é uma escola de bairro. A USP não é uma universidade da cidade. A USP é a maior universidade desse país, que tem uma abrangência nacional, inclusive, e ela precisa estar num território. Ela, inclusive, é bastante pouco adensada, é uma área absolutamente ajardinada, arborizada, etc. e tal. O Parque Ecológico do Tietê também não é uma praça de bairro. É um parque que tem uma importância igualmente regional, que diz respeito a todo o funcionamento hídrico da metrópole, entre outras coisas que a gente pode encontrar ao longo desse território. Então, não necessariamente essa macroárea significa adensamento, verticalização e construção. Onde a gente está priorizando e que tem essas linhas mais fortes? Por exemplo, na área que vai da Lapa a Brás, por exemplo, onde a gente tem a linha do trem, onde vai chegar os trens regionais que vão ligar São Paulo com Araraquara, Campinas, Araraquara, vão ligar com Sorocaba, com a Baixada Santista, com São José dos Campos, e onde vai chegar o TAV, por exemplo, que vai ligar São Paulo ao Rio de Janeiro. Puxa, é um território estratégico para a gente pensar São Paulo na relação com uma região muito maior do que a da cidade da metrópole. E tem que chegar em algum lugar e vai chegar onde estão esses trilhos. E esses trilhos, justamente,